Fala pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um vídeo no canal do BTG Pactual Digital, na nossa série Delírios dos Investidores. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquelas promessas de rentabilidades alucinantes de 1% ao mês, por exemplo, quiçá 1% ao dia que às vezes a gente encontra por aí. Então vamos botar o pezinho no chão de novo para não achar que aquilo que está sendo um atalho virá um tormento na sua trajetória de investidor. Mas antes da gente falar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para sempre receber os nossos avisos a cada conteúdo de valor que a gente produz aqui com todo o carinho para você, ok? Então, entrando especificamente no tema do vídeo, às vezes as pessoas caem em determinadas ciladas que parecem ser grandes oportunidades, do tipo assim, eu vi alguém que me disse que é possível ganhar 1% ao mês investindo, por exemplo, em opções ou em operações especulativas. Alguns dizem que é possível ter 1% ao dia, inclusive. Então esses percentuais milagrosos de rentabilidade, o que acontece com o investidor iniciante? Porque isso é coisa de iniciante, tá? Tudo bem, se você for iniciante, não tem problema nenhum, o meu papel é justamente alertar. Então, e se você não for, espero que você não caia nesse tipo de coisa. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala disso, normalmente o que acontece com o investidor? Ele olha lá, poxa, 1% ao dia ou 1% ao mês, faz uma planilha, vê que ele vai ter mais dinheiro que todo o universo em 3 meses. O que já dá para ver que isso não poderia ser factível, que não passa de uma piada, né? Porque se eu tiver uma rentabilidade de 1% ao dia, daqui a pouco você tem mais dinheiro que todas as pessoas somadas no planeta Terra em pouco tempo. Então isso é a primeira coisa que você precisa saber. Então o que acontece para você ver um número desse e simplesmente isso chamar a atenção? O que acontece é que você não tem ancoragem nenhuma na realidade. Você não sabe como é que é o mercado, você não sabe o que esperar, você não sabe o que os grandes investidores obtêm de retorno, você não tem parâmetro nenhum de comparação. Então qualquer número que jogarem para você, você vai simplesmente aceitar e vai jogar na sua planilha milagrosa de chegar a 1 milhão na próxima segunda-feira, o que não existe, tá? Isso não existe. Então é bom deixar claro aqui, caso você ainda ache que isso existe. Esse negócio de investir não tem a ver com a grande tacada que você vai dar. Tem a ver com consistência e construção, entendeu? Inclusive dizem, que tem uma história, dizem não, é verdadeira essa história, que o Jeff Bezos encontrou com o Warren Buffett, e ele fez a seguinte pergunta: Buffett, se o seu método de investir é tão simples, por que todo mundo não copia? E ele respondeu assim: Bezos, porque ninguém quer ficar rico devagar. Então isso já dá uma lição para a gente. Não tem que fazer nada da noite para o dia. É um processo de construção, é gradativo. Então eu vou te dar algumas dicas de como que você pode buscar uma ancoragem na realidade, como que você avalia esse tipo de situação. A primeira coisa é a seguinte: sabe o Warren Buffett, que eu acabei de citar aqui como exemplo? Você tem ideia qual é a rentabilidade acumulada, composta anual do Warren Buffett durante décadas? É algo próximo de 20% ao ano. Então você imagina, isso não significa que é 20% todo ano, não. É que em média, então pode ter anos que foi negativo, pode ter anos que foi positivo 5%, ou 10%, ou 12%, ou 30%, ou 40%, mas que na média composta dá mais ou menos em torno disso. Então, talvez você entenda que a pessoa que está te propondo esse tipo de coisa seja melhor que o Warren Buffett, talvez, Pode ser. Mas não me parece que você deveria acreditar muito nessa possibilidade. Ou pior, pode ser que você entenda que você é melhor do que o Warren Buffett. Pode ser também, mas aí eu acho que tem uma certa superconfiança aí no ar. Então acho bom você ter um pouco de cautela para não meter os pés pelas mãos e entrar de sola, entrar com muita sede ao pote numa situação que nos parece que é um desafio maior do que talvez você possa lidar com ele. Você sabe que tem um outro grande investidor, que é o Peter Lynch, muito aclamado, tem livros sobre ele e tudo, que geriu um fundo de investimento chamado Fidelity Magellan e que no período em que ele foi o gestor, de 1977 a 1990, 13 anos, o retorno médio anual composto dele foi de 29,2%. Ou seja, 29,2%. Então, quando alguém diz para você que vai te dar uma rentabilidade de 1% ao mês, ou de 1% ao dia, você já precisa imediatamente levar essas questões em consideração. Porque qualquer coisa muito diferente do que esses grandes investidores obtiveram, não me parece consistente, ainda mais você sendo iniciante.
Então, uma outra coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte, poxa, se a média do Warren Buffett, por exemplo, foi mais ou menos 20, então eu poderia me basear no 20? Bom, só se você for igual a ele. Eu não me considero igual a ele. Então, será que você vai se considerar? Então, será que você é metade dele? Será que você é um quinto dele? Então, não sei, mas me parece que seria um excessivo otimismo acreditar que você teria uma rentabilidade acumulada que é equivalente à do maior investidor de todos os tempos. Então, quando a gente começa a ancorar as coisas na realidade, a gente começa a entender que determinados percentuais não são factíveis. Então tem aquela coisa, mas 1% em opções, eu posso... Gente, o que pode acontecer, que normalmente causa uma certa desorientação no nosso cérebro, é o seguinte, pode sim acontecer de você, num determinado mês, fazer suas operações usando opções ou especulativas ou mesmo de longo prazo sem mexer e ter um mês de rentabilidade de 10%, de 20%, de 30%, de 40%, pode acontecer. Isso pode acontecer. Só que quando a gente fala isso, a gente está falando de situações pontuais que vão compor um monte de rentabilidade picada de longo prazo, que muitas vezes serão negativas, serão menores e tudo, que vai compor essa média. Então não é para a gente pegar uma realidade dessa e considerar como um padrão. Na verdade, o grande erro conceitual da coisa está que normalmente quando as pessoas, os iniciantes fazem essa conta, eles consideram que eles estão fazendo uma conta de uma renda fixa dentro da renda variável. Olha, se o negócio se chama renda variável, vocês acham que é por quê? Qual é a parte das duas palavras, renda variável, que você não entendeu? Porque se ela é variável, você jamais vai poder fazer qualquer tipo de consideração e levar essa consideração a sério, que ela vai acontecer de uma maneira frequente, consistente. Isso não tem nenhum embasamento na realidade. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, você precisa compreender e entender que cada investimento tem uma finalidade e se você fizer as escolhas tais quais são as melhores finalidades, as melhores alocações, ou seja, usar da maneira correta, para o prazo correto e tudo mais, isso já vai te ajudar no longo prazo. Então não tente você torturar os seus investimentos achando que quanto mais você torturar, mais ele vai entregar. Ele não é alguém que está sofrendo a tortura para confessar nada, ele é só um investimento e o mercado é só o mercado. Então o que pode acontecer é que se você cair em lorotas dessa natureza, pode acontecer o seguinte, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar. A intermediação vai ganhar, o governo, se você tiver imposto, vai cobrar um imposto, menos você. E não é isso que eu quero aqui no nosso trabalho de educação financeira. Então, consistência é importante, é fundamental e muito cuidado com esse tipo de promessa. Sempre que você vê qualquer coisa sobre isso, você leve em consideração os grandes investidores e fale, e pense, reflita, será que eu estou em pé de igualdade com esses grandes investidores? Porque se eu tiver, qual seria algo que eu poderia almejar em termos de rentabilidade? Aí você começa a ter algum parâmetro mais dentro da realidade. Quando a gente fala de 1% ao mês, por exemplo, que é o título do vídeo, a gente teria aí 12,67 mais ou menos ao ano, né, em juros compostos. Ah, mas aí é bem menos do que o 20, talvez seja realista, talvez não seja. Pode até ser, gente, mas não tem regularidade. Vão ter oscilações, qualquer investimento em renda variável tem oscilações e não conte com nenhum tipo de rentabilidade frequente e repetitiva para esse tipo de investimento, porque isso é uma afronta ao próprio conceito do investimento que se chama renda variável e não é à toa. E não é porque alguém escolheu um nome aleatório que por acaso era variável, não. É para isso dizer alguma coisa para você. Então, fique atento com essas promessas e tenha em mente o seguinte, na hora que você olhar esse tipo de promessa, para você não ser seduzido pelo canto da sereia que vai levar o seu barco lá para bater nas pedras, para bater nas rochas, né? Você tenha isso em mente e busque uma ancoragem na realidade, ok? Então essa é a dica número 2 do nosso segundo vídeo da série Delírios dos Investidores. Eu espero que você saia dessa série com muita consciência e não caia em armadilhas que só poderiam prejudicar a sua jornada. Ok? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações que eu te encontro no terceiro vídeo da série. Um grande abraço e até lá!